Olá, sexto ano. Hoje a gente vai corrigir alguns exercícios do módulo 5. Então, antes de você assistir esse vídeo, eu sugiro que você faça os exercícios, tá? A gente já fez grande parte desses exercícios e eu gostaria que vocês, então, finalizassem e depois voltassem aqui para fazer a correção, ok? Então, vamos lá. Vou começar pelo exercício 6 da página 427. Ele fala o seguinte: observe os números representados por A, B, C e D, cujas decomposições em fatores primos estão indicadas abaixo, e responda as questões. Então, o que ele fala lá pra gente? Que o A é o número 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Então, a gente resolve essa conta. 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Já coloquei aqui. Depois, o 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. 16 vezes 9, 144, tá? O B, ele fala que é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5. 2 ao cubo é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 ao quadrado é 9, copio 5. Lembrando que primeiro a gente faz as potências, depois as multiplicações. 8 vezes 9 vezes 5, 360. Então, B vale 360. C, 2 vezes 7 ao quadrado vezes 11. Vou fazer as potências primeiro. Na verdade, tem essa potência. O 2 e o 11 eu só copiei. E 7 ao quadrado, 49. Tá? 49 vezes 2 vezes 11, 1078. Então, C é igual a 1078. D, 5 ao quadrado vezes 11 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, dá 25. 11 ao quadrado, 121. 25 vezes 121, 3.025. Então, aqui já está resolvido o item A, que ele pedia quais são os valores de A, B, C e D, ok? Então, A, 144, o B, 360, C, 1078 e D, 3.025, certo? Para o item B, ele fala o seguinte: quantos divisores tem cada um dos números A, B, C e D? Então, quantos divisores? O A é 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Não é isso que o enunciado me dá? Então, lembra da regrinha para achar quantos divisores tem? Eu pego o expoente e somo 1. Vezes, pego esse expoente e somo 1. Então, vai ficar 4 mais 1 vezes 2 mais 1. Ou seja, 5 vezes 3. Resposta 10 divisores pro A, tá? Oxe, Jesus, desculpa, gente. É 15. 5 vezes 3, 15 divisores. Meu Deus do céu, que vergonha. Divisores, 15, tá? 3 e 5, 15. Aí, vamos pro B. Então, a mesma regrinha aqui para achar quantos divisores tem o B. Pego esse expoente, que é o 3, mais 1, vezes 2, mais 1. Aqui, lembra que tem o 1 quando não tem nada. 1 mais 1. Então, 4 vezes 3 vezes 2. E aqui, ó, 12 vezes 2, 24. Então, o B tem 24 divisores. Certo? Vamos fazer do C. Então, aqui, ó, o C. Aqui é 1, então 1 mais 1. Vezes 2 mais 1, vezes 1 mais 1. Então, aqui a gente tem 2 vezes 3 vezes 2. Não é isso? Então, 2 vezes 3,
6, 6 vezes 2, 12. Então, o C tem 12 divisores. Agora, vamos fazer pro D. O D é 2 mais 1 vezes 2 mais 1. 3 vezes 3, 9 divisores. Certo? Agora, vamos fazer o item C do exercício 6. No exercício C, ele fala assim, ó. Quais deles apresentam raízes quadradas exatas? Dê o valor dessas raízes. Então, vou dar uma dica para você. Para achar, para o número ter raiz quadrada exata, os expoentes devem ser pares. Então, quais que têm os expoentes pares? O A e o D. Então, esses são, a resposta é o A e D, certo? Porque esses têm raízes quadradas exatas. Aí, ele pergunta, quais são essas raízes? Então, o A, a gente já viu que ele é 144. Então, ele quer saber qual que é a raiz de 144. Então, olha como uma regrinha fácil aqui. Você pega 144 e decompõe em fatores primos. E aí, cada parzinho de números iguais, você tira um, tá? Então, aqui, ó, tem o 2 e o 2. Eu vou pegar e vou copiar um 2 daqui, só um, tá? Depois, eu tenho, de novo, um parzinho, ó, 2 e 2. Vou copiar um 2, tá? Cada 2 igual, levo um pra lá. Aí, aqui, vou pegar mais aqui, ó, outro parzinho. Vou levar um 3 pra cá. Então, a raiz quadrada de 144 é 2 vezes 2, que é 4. 4 vezes 3, 12, tá? Então, a raiz quadrada de 144 é igual a 12. O B tem expoente ímpar, o C tem expoente ímpar, né? Porque tem o 1. E o D, que vai ter raiz quadrada exata também. Então, a raiz quadrada do D, ó, 5 ao quadrado vezes 11 ao quadrado, que é o 3.025 que a gente já calculou, né? 3.025 fatorando. Dividido por 5, dá 605. Divide por 5, dá 121. Divide por 11, dá 11. Por 11, dá 1. Então, a cada 2 iguais, eu tiro 1 aqui. A cada 2 iguais, eu tiro 1, tá? Por isso que eu queria com expoente par, para poder ter o parzinho, ok? Lembra que às vezes eu coloco pontinho por vezes, né? Já vão se acostumando. 5 vezes 11, 55. Então, a raiz quadrada de 3.025 é 55, tá? Então, o que é a resposta do C? São duas perguntas, então, é A e D, a resposta, né? A e D tem raízes exatas, e aí ele pergunta quais são as raízes exatas. A raiz quadrada do A é 12, e a raiz quadrada do D é 55, certo? Agora, vamos lá pro exercício 7 ainda dessa página. Então, vamos lá. Seguinte, ele fala assim. Um número natural n, decomposto em fatores primos, é escrito na forma 2 ao cubo, vezes 3 elevado a m, vezes 5 ao quadrado, vezes 7. Sabendo que n tem 96 divisores, determine os valores de m e de n. Tá? Lembra a regrinha para achar os divisores? Para eu achar os divisores, eu pego e somo um expoente a cada expoente e multiplico. Então, ó, divisores. Eu vou pegar aqui expoente 3, vou somar 1, 3 mais 1, 4. Já vou colocar o 4, tá? M mais 1, não tem como eu saber. Eu não sei quanto vale M, então eu vou deixar aqui, M mais 1, vezes 2 mais 1, 3.
vezes 1 mais 1, 2. Isso é para eu achar os divisores. E eu sei que ele tem 96 divisores, tá? Eu já sei, eu só não sei o M. Então, lembrando que na multiplicação, eu posso fazer aqui, ó, 4 vezes 3 vezes 2, depois vezes esse outro número que eu não sei quem é, tá? A ordem dos fatores não altera o produto. Propriedade comutativa. Então, aqui, ó, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Vezes esse número que eu não sei quem é igual a 96, tá? Então, eu tenho que achar 24 vezes que número que dá 96. Posso fazer a propriedade... vou pegar aqui, ó, 96 dividido por 24, ok? Quanto que seria 96 dividido por 24? Ou 24 vezes que número dá o 96? É isso que eu preciso saber. 24 vezes quanto dá o 96? Se eu tentar 4, vamos ver aqui, ó. 24 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 2 vezes 4, 8, mais 1, 96. Então, é isso, tá? 24 vezes 4 é 96. Então, 24 vezes esse número aqui é 4. Tá? Então, 24 vezes 4 é 96, tá? Se esse número, ó, M mais 1 é 4, posso falar que o M, então, é 3. Tá? Por quê? 3 mais 1 é 4. Então, o M é 3. Só que ele quer saber também quanto que vale o N. Mas quem que é o N? O N é isso aqui, ó. 2 ao cubo. O que é 2 ao cubo? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Vezes 3 elevado a M. Eu já sei que o M é 3. Então, é 3 ao cubo. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. Vezes 5 ao quadrado, que é igual a 25, vezes 7, ok? Aí, teria que fazer esse cálculo, tá? Esse cálculo dá 37.800. Certo? Ok? 37.800. Agora, exercício 8 da página 427. Tá? O que ele fala? Observe a fatoração, essa fatoração aqui, ó, de um número natural feita no quadro abaixo. Então, observe isso aqui. O número A dividido por 2 dá o B, dividido por 2 dá C, dividido por 3 dá D, dividido por 5 dá 1. Com base nessa fatoração, determine os valores de A, B, C e D. E escreva todos os divisores do número A. Então, vamos lá. Se daqui para cá eu tô vindo com divisão, chegou aqui, ó, D dividido por 5 dá 1, eu vou voltar com a operação inversa. Então, vou fazer o seguinte, ó, 1 vezes 5 é 5. Então, o D eu já sei que é 5. Tá? Então, D é 5. 5 vezes 3, 15. Então, C é 15. Ok? Aí, o B. 15 vezes 2 é 30. E o A? 30 vezes 2, 60. Então, nós temos que o A é 60, o B é 30, C é 15 e D é 5. Aí, ele quer saber quais são os divisores do 60. Então, ó, tá assim, ó, 60 dividido por 2 deu 30,
dividido por 2 deu 15, dividido por 3, 5, dividido por 5, 1, né? Para eu saber quem são os divisores, um método foi o que a gente viu na última aula. Como que seria esse método? Coloco um aqui em cima e começo as multiplicações. Deixa eu pegar uma caneta de outra cor. Então, vou fazer aqui, ó. 2 vezes 1, 2. Coloco 2 aqui. Agora, eu venho para esse 2. 2 vezes 1, 2. Já tem aqui. Então, não vou copiar. 2 vezes 2, 4. Ok? Agora, esse. 3 vezes 1. 3 vezes 2. 3 vezes 4. Agora, com 5. 5 vezes 1. 5 vezes 2. 5 vezes 4. Ó, 5 vezes 3. 5 vezes 6. Opa. 5 vezes 12. Fica uma bagunça, né? Por isso que eu nem gosto de copiar os que repete, de escrever os que repete, e nem de ficar fazendo essas setinhas. Bom, então, quem são os divisores do A? São eles, do 60, né? Divisores de 60. São eles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Só ver se copiamos tudo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certinho, tá? Então, aqui tá a resposta do exercício 427, página 427, exercício 8. Aqui são os números e aqui os divisores de 60, ok? Confere aí e vê se acertou. Depois, vem aplicando o conhecimento. O primeiro exercício, a gente já fez, tá? Lembra? Vou colocar aqui a minha apostila, pra você dar uma olhadinha, que a gente já fez na última aula. Aí, a gente colocou os números 2, 3, 5, circulamos esses números. Já tá na última aula isso daqui, tá? São os números primos de 1 a 100. O exercício 2, o exercício 3 e o exercício 5, eu não vou fazer para não prolongar muito a aula, tá? Eu deixei só a resposta aqui, ó, dos exercícios 2, 3 e 5. Se vocês quiserem, depois até a gente pode comentar sobre ele em outro momento, tá? Mas as respostas estão aqui. O 5 também é uma resposta pessoal. Eles são sobre curiosidades, ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre ele, é só me perguntar. Mas eu não vou resolver não, porque senão fica muito longo a aula, ok? Então, vamos agora para o exercício 2. Eita, peraí. Ah, tá. Página 429. Então, vamos lá. Exercício 2. Ele fala o seguinte. Deixa eu arrumar aqui. Nas Olimpíadas Rio 2016, a Rússia ocupou a 4ª colocação no quadro geral de medalhas. Sabendo que a quantidade total de medalhas conquistadas pela Rússia apresenta apenas os fatores 2 e 7, quando
quando decomposto em fatores primos, e é o menor número que tem exatamente 8 divisores, quantas medalhas a Rússia conquistou? Então, é o seguinte, eu sei que quando eu decomponho, eu tenho os fatores 2 e 7, mas eu não sei quais são os expoentes. Outra dica que o exercício dá é que é o menor número que tem exatamente 8 divisores. Lembrando, para calcular a regrinha de divisores, eu vou copiar esse expoente mais 1, então m mais 1, coloquei m porque eu não sei quanto vale, né? Vamos colocar uma letrinha. M mais 1 vezes n mais 1. E eu sei que essa conta dá 8, tá? Aí você tem que pensar o seguinte, quando eu tô multiplicando dois números e o resultado é 8, quem que podem ser esses números? Multiplico um número, que vai ser maior do que 1, vezes outro número, que também é maior do que 1, e o resultado é 8. Então, quais são as possibilidades de dois números que quando eu multiplico dá 8? Fala pra mim, dois números que a hora que multiplica dá 8. Então, eu vou ter o seguinte, pode ser 2 vezes 4, isso é 8, ou pode ser 4 vezes 2, tá? Então, ou aqui é 2, isso daqui é 4, ou o contrário, ou isso aqui é 4 e aqui é 2, tá? São as possibilidades que eu tenho. Então, se isso daqui for igual a 2 e aqui for igual a 4, então eu vou ter o seguinte, que m é igual a 1 e n é igual a, ó, 1 mais 1 vai dar o 2 e 3 mais 1 vai dar o 4, tá? Então, aqui, ó, m mais 1 vezes n mais 1. Então, o m, se é 1, 1 mais 1, 2. Se o n for 3, 3 mais 1, 4. Então, eu tenho essa possibilidade, ok? Se isso acontecer, quando eu substituir aqui o m por 1 e o n por 3, eu vou ter o seguinte, 2 elevado a 1 vezes 7 elevado a 3. 2 elevado a 1 é 2. 7 elevado a 3 vai ser 7 vezes 7 vezes 7, tá? Que dá 343, não é isso? 7 vezes 7, 49. 49, se quiser fazer a continha, ó, 49 vezes 7, aqui é 63, 28, mais 6, dá 34, ok? Então, aí seria, as medalhas da Rússia seriam 300, aqui tem que multiplicar ainda por 2 agora, né? 343 vezes 2, 6, 8, 6, 686 medalhas, tá? Ou também, eu tenho essa outra possibilidade, né? De ser 4 vezes 2. Então, aí seria assim, ó, m mais 1 vezes n mais 1, isso é igual a 8. Então, que número mais 1 que é 4? M seria 3. Que número mais 1 que é 2? N seria 1, tá? Então, aqui seria o contrário, o M3 e o N1. Então, as medalhas da Rússia, porque que é esse número aqui, eu vou substituir agora o M por 3 e o N por 1. Então, fica assim, 2 elevado ao cubo vezes 7 elevado a 1. 2 ao cubo é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vezes 7, que dá 56, ok? Então, ele fala que as medalhas da Rússia é esse número, e é o menor número que tem exatamente 8 divisores.
Então, aqui, ó, o 686 tem 8 divisores e o 56 tem 8 divisores. Como ele fala menor, a resposta é o 56. Alternativa C, tá? Ok? Então, resumindo, o número é esse daqui. Por quê? Porque ele tem fatores 2 e 7. Eu não sei os expoentes, mas sei que são 8 divisores. A regrinha para dar 8 divisores, vou somar m mais 1 vezes n mais 1. São os 8 divisores. Aí, eu busquei dois números que, a hora que eu multiplicasse, desse 8. Então, poderia ser 2 vezes 4 ou 4 vezes 2. Se for 2 vezes 4, aí é essa situação. Aí, o m seria 1 e o n seria 3. Teria o número 686. Se fosse 4 vezes 2, então, eu teria que o m é 3 e n é 1. Então, a resposta seria 56 medalhas. Como ele pede menor número de medalhas, o menor número, né? Entre os 686 e os 56, o menor é o 56. Por isso que a gente assinala a alternativa C. Agora, o exercício 3, ainda nessa página. Qual valor devemos colocar no lugar de n para que a forma fatorada 2² vezes 3 vezes n vezes 19 represente o número 5.700? Só preciso descobrir quem é n. E eu sei que a hora que eu resolvo essa conta, dá 5.700. Então, começando aqui, resolvendo a potência. 2² é 4. 4 vezes 3 vezes n vezes 19 é igual a 5.700. Lembra que na multiplicação, a ordem não importa, né? Então, eu posso fazer o 4 vezes 3, que é 12, vezes 19, vezes n é igual a 5.700, ok? Vamos fazer essa continha do 12 vezes 19. 19 vezes 12. 2 vezes 9 é 18. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Mais 19. Então, aqui vai ficar 8, 12 sobe 1, 228, ok? Então, ok. Aí, eu vou ter aqui 228 vezes um número que dá 5.700. Tá. E agora? Eu preciso saber que número vezes 228 dá 5.700. Posso fazer a operação inversa. 5.700 dividido por 228 é o n. Então, vamos fazer um cálculo aqui no cantinho. 5.700 dividido por 228. Vou pegar para assar aqui o 570. 570. Então, vamos lá. Se eu fizer 2 vezes 228, vamos aqui para os cálculos. 228 vezes 2. 2 vezes 8, 16, sobe 1, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 2, 4. Se eu fizer vezes 3, o que vai acontecer? 3 vezes 8, 24. Desculpe. 2 vezes 3, 6, e 2, 8. 2 vezes 3, 6. 684 é maior do que 570. Então, eu vou pegar o 2 mesmo, então, que dá 456. 456. Então, vamos aqui, ó. 0, não dá para tirar 6, pega emprestado. Fica 6, 10. 10 menos 6, 4. 6 menos 5,
Então, 5 menos 4, 114. Baixo zero. Então, agora eu preciso dividir 1.140 por 228. Já fiz aqui, ó, vezes 2 e vezes 3, né? Então, vamos tentar o 5. Se a gente fizer 228 vezes 5. 5 vezes 8 é 40. 2 vezes 5, 10, mais 4 que subiu, 14. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. Então, é o 5. 5 vezes 228 é exatamente 1.140, tá? Então, esse N, voltando aqui para nossa conta, esse N é o 25. Então, 228 vezes 25 é igual a 5.700. Tá, aí você olha nas alternativas, não tem nenhuma que fala que N é igual a 25. Mas você tem que fala que 5 ao quadrado, que é o 25, tá? Lembra disso. Então, N é 25, e eu sei que 5 ao quadrado é 25, então N é igual a 5 ao quadrado. Alternativa B. Tá? Então, ó, aqui foram só os cálculos que a gente usou, tá? Que eu fiz mostrar para vocês como que a gente chegou no resultado. Aqui, tá? Então, o N é 25, 25 eu posso falar que é 5 ao quadrado, então N é 5 ao quadrado, alternativa B. Tá? Bom, conforme estudamos, eu tô falando já no exercício 4, tá? Conforme estudamos, quadrado perfeito é todo número natural que pode ser escrito como quadrado de um número natural. Desse modo, qual é o menor número não nulo que devemos multiplicar por 675 para obter um número quadrado perfeito? Então, vamos lá. Lembrando que, para ser quadrado perfeito, ele tem a raiz quadrada exata. E, na decomposição em fatores primos de um número quadrado perfeito, os expoentes devem ser pares, tá? Então, se eu quero uma raiz quadrada, eu quero que os expoentes sejam pares. O que é o expoente? Aqui, por exemplo, ó, do 675. Eu teria esse parzinho aqui, né? Esse par. Para tirar a raiz quadrada, a gente fez um exercício semelhante. Aqui, para eu ter um parzinho, para ter a raiz quadrada, tá faltando aqui o número 3, tá? Então, aí o número dividido por 3, parará. Então, tá faltando o 3. Tá faltando multiplicar o 675 por 3, para eu ter esse menor número, que é um quadrado perfeito. Então, a resposta é a alternativa A, tá? Lembra, para fazer a raiz quadrada, eu tiro cada 2 iguais, eu tiro 1. Então, aqui tá faltando o 3, ok? Bom, tinha ficado para eu corrigir também, passar a resposta da página 428, tá? Porque, para não prolongar muito o vídeo. Então, depois, qualquer coisa, a gente faz eles. Então, 428, resposta do A, 139, do B, 1 e 3, C, 2 e 3, D, 3 e 5, E, sim, apenas a casa 3. Na F, a pesquisa foi feita para presidente com 34 casas, senadores 12 e deputados 8. Esse seria até um exercício interessante para a gente fazer, ok? Mas é que eu não tô querendo estender muito para não ficar muito cansativo para vocês. Mas a gente pode fazer em um outro momento, tá bom? Beijos, até mais.